Vê se pode! Estamos começando mais um episódio. Episódio mais que especial, foi uma pessoa mais que especial pra mim. Eu vou deixar as apresentações pra você, porque você conhece de cabo a rabo. Vocês, ó, tem até fã-clube juntos que eu já vi. Tem uns fã-clubes que comentam aqui. Vê se pode. Marina Rui Barbosa era Gisela, esqueça! Esse é o maior feito das nossas vidas, eu acho. Esse é mesmo, hein? E aí, eu tava aqui brigando com ela, achei que ela não tinha mandado mensagem pra mim no dia que minha mãe operou, mas eu que não respondi, porque muita gente tava amada, né? Só amada. Querida, é uma pessoa querida. Você é mesmo. Com vocês, Marcela Begon! Que não é assim que pronuncia esse Amiga. sobrenome escocês, Não? né? Amiga, assim, a galera de lá pronuncia tipo assim, Magawa. Nossa. Legal, é muito melhor. Um trem Aí, assim, mundo mas imagina brasileiro. eu falando isso no Brasil, nem eu dou conta, o povo ia falar. Aí eu Não. falei, ó, Mac, que o McDonald's já é mais fácil, Goa, que é como ler, e tá Tranquilo. tudo certo pra mim. Se vocês chamar assim, eu respondo. Boa. Bom, eu queria saber, assim, na verdade, vocês são muito amigas, óbvio, mas o que que fez o primeiro... Foi um amor à primeira vista, uma amizade à primeira vista quando Dela, vocês se não. encontraram em Big Brother? Isso. Que não. Você tá carente de Marcela hoje, hein? Deus do Hoje céu, você tá... DR, nem começou, já tem DR. Mas eu li Osho, agora não tem mais ciúme. É ótimo esse Você livro. não lembra que foi na sua apresentação que eu quis ser sua amiga. Eu te falei isso lá dentro do programa. Você Minha começou, eu apresentação sou quê? Gisele, não sei o quê. Já fica mais assim. Você tava assim lá no primeiro dia, aí você falou, sou advogada criminalista, feminista. Eu falei, nossa, tudo ela. E aí eu já queria ser amiga dela, já. Né? Além aí, disso, a gente era meio excluidinha, então a eu gente gostei também da roupa se dela, ela tava juntou com na o cabelo bem exclusão. lindo, bem cacheado, Tinha assim, um cabelão, né? parecendo uma sereia, e sorria. Aí eu já, assim, eu fazendo essa risadinha. Os machos falando umas coisas, porque o nosso lado tava complicado, né? Antes do muro cair. Sim. E aí eu falei, ah, adorei essa garota. Na verdade, eu gostava das quatro, né? Era das quatro meninas. Que era a Thelminha também, depois que Daniel entrou. E Pausa aí teve dramática. aquele, Eu tô deixando teve ela aquele certa, porque monstro. vai ficar tudo na boca dela, o que ela Não, tiver teve que aquele falar. monstro, a Thelminha, que eu tinha enfiado o dedo no cu do peão, que eu fiquei de ressaca moral no quarto, só chorava. Falei, o Brasil me odeia. E realmente tinha gente que me odiava, a gente amava. E aí que teve Deu uma uma quebra, quebrada assim. na nossa Mas antes amizade. era todo mundo junto. Era... Ai, a gente era muito feliz. Não, eu e você, a Thelminha, a gente ficou bem forte, assim, no começo juntas, né? E aí, inclusive, eu tava lembrando com ela que eu encontrei a Thelminha esses dias, que a gente votou, quando a gente tava lá no Sul, o... Ô, menina, como que chama o menino que era surfista lá mesmo? Chumbo, O ele Chumbo tava lá. também. Aí eu falei, vou mandar mensagem pro Chumbo. Aí a Thelminha falou, amiga, não, a gente que votou nele, ele viu. É, a gente tirou ele. O pobre foi eliminado, Os tadinho. machos Ele é tinham... o primeiro eliminado? Ele Foi, foi. né? E ele é um Mas ele querido, pediu pra sair porque ele tava batendo a cabeça na parede, lembra? corria É. igual um... Eu acho que não mostrava que fora tudo. Porque diz que é 1 minuto de delay. Então dá pra tirar as coisas. Eu não sei se ele batia a cabeça na parede, eu não lembro, eu lembro que ele ficava correndo, ansioso, assim. Não, Mas ele falou que enfim, o desde povo pequeno ele batia a cabeça na parede quando tava em algum lugar assim. ansioso. É. O povo se articulou pra votar no Pyong e a gente não quis. A gente Não, amiga, votou. não foi isso. Foi Eles sim. esqueceram de contar com a gente, que a gente era tão insignificante pros caras, pras pessoas, que eles armaram com todo mundo Não era, a gente e era aí grudado depois no Pyong também no esqueceram. começo, né? E aí tinha o nosso voto, a gente votou nele e aí acabou que ele foi pro paredão e foi eliminado, Só que a tadinho. gente, nós duas, Mas ia votar no enfim. Babu. É. Só que o Babu começou a falar assim: ah, quando eu era pequena eu comia moela, nananã, e me dei. Falei, ah, não. Não Aí vou Ele tirar o começou a menino. contar a pegou história de vida aí pegou dele, no a seu gente falou, calo. cara, não vamos Não votar. dá. Sentado no sofá, ele começou a contar a história de vida. E aí o Chumbo já querendo doidinho, querendo sair. A gente, chumbo, pum, paredão, eliminação. Foi Meu isso, amiga. Deus. Essa loucura. Mas no começo a gente era bem grudada, eu e ela e a Thelminha, a gente ficava na xepa muitas semanas 5 também. semanas. E é isso, foi assim que a gente foi ficando unida lá dentro. Mas eu gostei dela desde que ela se apresentou, lá no primeiro dia. Também, você também, né? Amor à primeira vista. Aham. Mas eu vou falar igual você falou outro dia pra uma convidada aqui. Você já era rica antes do reality. Né? A gente já teve Milionária. esse papo aqui com outra participante também. O que que te fez querer ir pro Big Brother? Porque, querendo ou não, você já tinha uma profissão super tradicional também, você já era médica e tudo mais. O que que fez você querer entrar num reality? Eu acho que foi o contrário, né? Poder viver uma coisa que era fora do script que eu tinha vivido a vida inteira. Então, eu acho que eu tinha sido conduzida há muito tempo da minha vida. Eu era muito menina boazinha, sabe? Fez medicina, namorou 10 anos, casou com um namorado de 10 anos. Tipo, tudo que escreveram pra mim, eu cumpri a risca ali. E eu queria viver.
queria furar tinha minha um bolha, blog queria de Alex endoidar. salto alto. É. Blog. Mas E ela eu... usava saias até aqui, midi, com sapatilha da Chanel pra dar plantão. Verdade. Eu queria viver coisas diferentes do que eu já tinha vivido, assim. Acho que eu fui pro Big Brother pela experiência. Uhum. Deu pra ver, né? Porque a pessoa não tinha um planejamento, nada. Pra o que ia viver lá. E assim, isso não é muito... Mas eu fui realmente pra viver a experiência. Eu não sabia. E até o nosso Big, assim, não é que todo mundo tinha um pós muito incrível, né? Sim, sim. Era tipo, o pós variava muito, assim. O nosso foi muito marcante nesse Foi. sentido de, tipo, nossa, todo mundo ganhou milhões de seguidores e não sei o quê. Então, não fui tanto com essa expectativa, não. Fui bem assim, Uhum. cara, quero viver essa parada Quando aí, te essa doideira. filmaram, Marcela, quantos seguidores você vai ter? Você falou o quê? Não lembro, amigas, acho que 1 milhão. Nossa, eu falei 300 mil, era tão humilhadinha. Ai, acho que 1 milhão. Falei, 300 mil. Gente, quando eu saí, vi que ele. E eu já sabia, Você porque saiu eu. com quanto? 3,3. E o Boninho deixou entrar sem querer, ele pisou na bola. Uma foto da minha festa de 2 milhões. Sim, a mãe dela mandou, tipo, uma foto. Su, não E eu lembro. falava, meu Deus do céu, cachorro. Eu falei, tantas vezes tá fazendo 3 anos, tem um balão de dois. Aí a A Manu, Manu começou a rir e falou: Querida, isso aqui é sua festa de 2 milhões de seguidores. E nem assim eu fiquei me achando boba. Boba, pois é, boba. mas a gente era boba mesmo. A cabeça que você tem hoje, você ficaria, né? Já mais Eu só autoconfiante. pedi pra falar pros meus inimigos, chegar ao ouvido dos meus inimigos pra dar amedrontá-los. Mas nada de ficar me achando, sabe? Sim, E eu já tinha falado, Marcela, a gente está bem, porque os meninos, os vidraceiros, a Ivy e o Daniel, chegaram e já vieram ficar perto da gente. Então, você vai ficar parte do time que tá perdendo? Ah! Seus Spoiler. Ah, óbvio, falei com ela na chuva. E aí eles falaram pra gente também, né, que a gente tava bem, mas até aí eu achava que a gente era o cocô do cavalo do bandido, juro por Deus. Eu Mentira! achava que a nossa treta com os meninos tinha sido super negativa pra gente, porque A Mari perdoou logo em seguida. tipo assim, o Brasil não é geral um país que acolhia essas temáticas, né? Sim, Sempre, sim. sempre tem uma coisa mais machista. Pensei, Uhum. nossa, e aí a edição anterior, eu lembro que as meninas queriam militar, lembra? Uhum, E 19. aí e o povo não gostava, e aí eu falei, nossa, o povo deve estar achando a gente duas chatas. Porra. Eu comecei até a me questionar, eu falei, será que eu escutei mesmo? De tanto que eles negavam, que eles falavam, eu pensava, falei, nossa, tá, tô lascada, fudeu, mas pelo menos eu vou sair daqui igual eu entrei, chato. Sim. Mas a Marcela, no dia. Gente, eu lembro exatamente, sentado lá fora, e tinha uma câmera que fazia assim. "Miau". A bicha era desse tamanho, virando pra cara deles e dando zoom assim no Adson. E a Marcela começou a querer militar com eles. Eu cutucava ela aqui, ó. Deixa ele falar, deixa, porque pra dar cor. E ele é grandão sem medo, né? Depois berrando. É ótimo aquele meme que ele berra, né? Depois que ele é desmascarado. Mas aí eu deixei ele falar bastante. Falar, e aí, vocês vão fazer o quê? Não, deixa eles fazerem isso pra depois eles se queimarem. E o tiro saiu pela culatra. Mas eu não achava, não, que a gente ia ser acolhida nessa história, sabia? Eu só fui entender isso quando a Ivy e o Daniel entraram. E aí eu pensei, caraca, que Acho que mimo, né? Que massa. Mas assim, você não. Não sei, eu não conseguia ter a dimensão do que era aqui fora. É Uhum. muito difícil, né, amiga, entender o que que é um pós. A gente não era, eu não era da internet, nem a Gi. Então eu não sei, por isso que ela não sabia que era uma festa de 2 milhões. Porque, tipo assim, Que é isso? né? No primeiro Ninguém fez festa cancelamento. de 5 mil seguidores, né? E eu quero que o É. máximo que a gente tava lá. Tipo assim, ninguém fez. Então eu não sabia, não tinha noção dessa dimensão aqui de fora. Sim. Não conseguia ter isso. E quando o Daniel tomava muito estalecado, isso te incomodava? Não. Não. Nossa, eu dava esporro nele. Cara, E a não. gente aqui fora, a gente ficava assim. Assim, tipo Mas é assim, porque a gente dava. Que vocês não viam que ele tinha uma questão cognitiva. acho que de atenção mesmo, né? De déficit de atenção, né? Então, mas isso aí, como é que se Não, fala? aqui fora isso é passado de outro jeito, óbvio. Sim. Mas é que eu acho que vocês não A gente conseguiam já enxergar sabia, isso. eu acho, ainda na época que ele tinha déficit de atenção, né? Nesse nível. Mas, tipo assim, ai, gente, é isso que é o problema. Eu não fui pro Big Brother, eu não sou uma pessoa competitiva, então eu não tenho essa coisa do tipo. Então, queria saber qual era a próxima festa, qual era a próxima prova. Tipo, dinheiro de mentira, alguém tá perdendo dinheiro de mentira. Tipo assim, eu não ligava muito. Eu não ligava. Depois eu até entendi a galera aqui fora, mas pra mim era, tipo, eu não ligava quando ninguém perdia estaleca. Não é que era só o Daniel. Tipo, Sim. fulano perdeu estaleca. Eu, tipo, legal, Beleza, foda-se. banco imobiliário, né? Dinheiro de mentira. Mas assim,
Eu entendo aqui fora pra galera, mas lá dentro não, pra mim não tinha esse peso, assim, não Uhum. tinha. Até tinha gente que falava, mas quando era o Prior, vocês reclamavam, né, que ele fazia alguma coisa de propósito pra Uhum. perder estaleca. Mas é que, acho que as pessoas precisam entender, você tá dentro de um jogo. Eu tenho que ficar verbalizando em voz alta as coisas negativas de quem é Do seu o time oponente. oponente. Se eu não ficar falando disso, eu vou ficar falando mal de quem é meu aliado. Vou ficar falando, Sim. esse Tom pega e perde estaleca aqui. Não, eu só aqui, ó, mesmo que alguma coisa me incomodasse, falar fora, eu falo assim, agora aqui eu E foda-se. não vou falar nada, tô doida. Então era isso, acho que tem um pouco disso, assim, também, sabe? Tipo, lógico que tudo que me incomodava de algum adversário, eu ia ressaltar, e o que me incomodava das pessoas aliadas minhas, eu ia evitar falar, né? Falava muito pouco, assim. Mas você imaginava que, tipo assim, no seu pós, você imaginava que você ia voltar pra sua rotina, pra sua profissão normal? Você achava isso? Uhum. Sim, eu achava isso. Mentira! Você Sim. achava que você ia Eu voltar? falei no discurso que não, né? Não, né? Não, no discurso eu falei. Porque nem advogada eu vou ser mais. Achei que tinham suspendido meu AB, né? Não porque, ai, vai ter várias coisas pra fazer. Não. Entendi, você achou que eu tinha Caçaram, me perdido. caçaram. É. Não, eu tanto achava que eu fiquei super em pânico quando eu falei sobre ser bissexual, porque o meu maior dilema era ser bissexual e ser ginecologista. Pensei, acabou, quem vai atender comigo? É. Porque eu acho que é delicado, né, você ser uma pessoa LGBT, as pessoas têm sim, aqui em São Paulo, depois eu fui viver em outro mundo, né, gente, mas eu era do interior. Sim. Eu dizer Entendo, eu sou do pra interior uma também, admito. paciente que eu também, gosto de mulheres, Sim. poderia embora as mulheres vão em homens, né, como ginecologista sempre, Sim. as pessoas LGBT, o mundo tem uma visão de que pessoas LGBT são promíscuas. Safadeza, né? Isso é um fato, né? Então, Uhum. assim, tem essa visão de que alguém LGBT é promíscuo, tá paquerando sempre, sabe? Aquela coisa de, tipo, se você gosta de Aham. mulher, todo mundo acha que você tá dando em cima dela, assim. Tipo... Então, eu tinha esse receio. Eu pensava, cara, como que eu vou falar isso no interior para minhas pacientes que eu sou uma mulher bissexual? Isso vai dar um rolo pra mim. Quando eu falei lá dentro, eu falei, acabei de acabar. O que que eu vou fazer? Eu não vou ter mais E você paciente. falou sem querer, eu não me Nos lembro como você primeiros trouxe dias, Tínhamos uma isso. conversa, assim, na na banheira. banheira, e aí, tipo, ele falou, mas então você é o quê? E aí eu falei, cara, e agora? Tipo, o que que eu vou responder? Eu não ia falar hétero, porque aqui fora ia pipocar um monte de gente falando, é hétero, deixa eu te mostrar isso aqui Ou mano é hétero ou é rapidinho. de balada, porque É. tem isso. Eu tenho umas amigas que é só de Mas na hora que balada. ela falou que essa carinha de santa dela, e falando baixinho, todo mundo na banheira. Bi! Tipo, Sim, na galera falou isso, e era antes do muro cair, imagina, porque quem estava do lado de cá, que era pipoca, era tipo a vida real, entendeu? O Uhum. povo que está do outro lado do muro entra brifado. Isso é um fato. Sim. Porque se eu entrar em um reality, sou idiota. Eu já tô Tem muito preparada, que perder também, né? eu já tô preparada porque eu falo meus stories ou não, então eles entram já mais preparados. Então se a Marcela falasse isso, eles, ai, que legal, conta mais sobre sua experiência. A gente julgou pela carinha, e tipo, se surpreendeu, então a gente era o povão. Sim. E aí, na hora que eles tiveram essa reação, você falou, fudeu. Puta, eu fiquei vários dias muito triste com isso, assim, de verdade. Tipo, eu falei, nossa, eu me fudi. Eu achava que eu ia voltar real pra minha vida, tipo, normal. Normal. Eu não tinha noção da dimensão, gente. Parece bizarro. Hoje, o pessoal fala, você se arrepende? A coisa que eu mais me arrependo depois de virar empresária de tudo é não ter tido Depois de virar empresária. um planejamento pra entrar naquele programa e ganhar dinheiro a Sim. partir dessa experiência, entendeu? Porque eu não fui pra isso. Então, mesmo que você não vai ganhar 2 milhões, o que você pode fazer pra ganhar dinheiro com a sua experiência lá Sim. dentro? Imagina. E por sorte, porque Deus me ama muito. Eu tinha um curso que eu tinha lançado uns meses antes que estava rodando na Que ela época que vendeu eu estava lá. muitos Que eu vendi milhões. bastante, mas assim, se eu devia ter feito 555.000 Reels Stories para vender Com esse curso, certeza. nem tinha Reels na época. 1.000 conteúdos para vender esse curso enquanto estava lá dentro, e nem isso eu fiz, porque eu realmente não estava pensando nisso. Eu não sabia nada, igual a gente falou, eu não tinha nem Twitter. Então, assim, eu nem sabia que as pessoas LGBTs eram tão abraçadas na internet, que existia tipo, gente, não, é que meu contexto anterior é tão específico que as pessoas não têm noção, sabe? Qual que é a sua Tipo, cidade? chama Presidente Prudente. Sei. É uma cidade de interior, é uma cidade que, lógico, tem um monte de gente LGBT lá, mas no núcleo que eu vivia, na bolha que eu vivia, não tinha ninguém LGBT, eu não conhecia. Tipo, a pessoa LGBT que eu conhecia era o cabeleireiro da minha mãe, sabe assim? Tipo, super estereotipado, assim, né? Então, assim, era uma coisa muito fora da curva pra mim para eu poder falar, tipo, abertamente da minha sexualidade ou qualquer Sim. coisa. Então, eu não tinha preparo nenhum, eu não sabia que. Eu saí achando que isso ia ser o maior problema que eu tive lá dentro.
E eu falo, cara, eu fui achando que beijar mulher ia ser um problema e saí e descobri que beijar homem foi o meu maior problema. Foi o seu maior problema, porque E saiu antes eu do tivesse reality beijado todas as mulheres da casa, tanto assim. Mas você ficou chateada quando você viu assim, putz, um macho meio que fez você eliminada. Cara, eu fiquei chateada, mas não foi esse o pensamento, porque eu não acho que foi ele, fui eu, entendeu? Tipo assim, É, foi a sua. Mas eu acho que foi a perspectiva das pessoas em relação ao seu sim, relacionamento. sim, sim. Mas é que é tão eu, tipo, pegar uma pessoa que aleatória num lugar que eu não podia nem ficar com raiva, sabe? Eu levava uma Sim. terapia e minha terapeuta falava, mas você não faria isso na vida real? Eu faria muito. Pior que eu Tipo assim, fiz isso a vida inteira, sabe? Isso, você tava fazendo. Então, assim, sobre você. O que eu fiquei chateada, é muito ruim, né? Se eu ouvir, ah, você ia ganhar, eu torci pra você, até É. você. Aí, tipo, uma hora você pensa, pô, podia ter ganhado o programa, Tem podia ter 4 anos 1,5 milhão. toda vez que Toda vez alguém é isso. fala a mesma coisa, as pessoas falam pra mim: "Você sabia que eu fa" Sei. E ela fala que se ela ganhasse Sim. R$1 de cada pessoa que fala isso, eu já Já estava tinha. milionária há muito tempo. Meu Muito 1,5 milhão mais. tinha recuperado já. E só que, cara, depois de muito terapeutizar, isso foi uma coisa que eu entendi, né? Era muito quem eu era. A pessoa que Uhum. tava dentro do Big Brother era essa pessoa. E eu acredito muito que na vida a gente faz, nos momentos que a gente tem, as coisas com os recursos que a gente tem. Aquilo era o recurso que eu tinha. Eu queria me divertir. Eu queria viver coisas irresponsáveis na minha vida, entende? Porque você sempre foi muito Muito responsável. responsável. Pela primeira vez na vida, ninguém ia parir dentro do reality show. Eu não tinha responsabilidade sobre a vida de ninguém. Eu não podia, nem podia dar minha opinião como profissional de saúde sobre nada lá dentro. Então, assim, eu só queria viver. Então, vou beijar um cara 9 anos mais novo que eu. Vou. Ele é 9 anos mais novo que você. E ela tinha Não me chamava pra acabado de mãe, terminar um sério, menina. namoro, tipo Valmir, acabou de terminar um namoro pra entrar no reality. Sim. É um mês. E antes disso, tinha terminado um casamento, um relacionamento de 12 anos, né? Então, assim, eu queria viver, amiga, eu queria viver. Se eu soubesse, talvez, que as pessoas não tinham tanta trava com ser uma mulher bissexual, muito provavelmente eu teria beijado alguma vez. Talvez até o Gisela teria se concretizado, né, amiga? Então, eu já vi várias fanfics. Na época, eu vi várias fanfics de tipo, a Gisele não gosta do Daniel porque, na verdade, ela é apaixonada pela Marcela. E rolava isso no Twitter. Não, a gente ficou sabendo aqui fora, né, porque eles não contaram que as pessoas levaram na casa de vidro. Então a gente descobriu aqui fora. É, Sim, rolava essa que shippavam a fanfic. gente não sabia. Sim. Não sabia mesmo, não sabia. De novo, não era desse mundo. Nem sabia que era shippar alguém, entendeu? Quando o Thiago falou E assim: a "Todos Manu estão toda cancelados, até eu". Perguntei a Manu e a Rafa: "Que é isso? Parar de seguir e cancelar?". Elas tentavam me explicar, eu explicar. falava: "Isso não faz sentido. Todo mundo erra". "Ah, tá lá fora você vai entender". Pode que você Quando saiba. acontecer, você vai entender. É o famoso só quem viveu sabe. É. É E é isso, complicado. talvez tivesse sido diferente, talvez eu tivesse vivido outras coisas, porque eu Sim. tava nessa vibe, eu juro. Com exceção da minha sexualidade, eu só queria ser irresponsável. Se eu quero me beijar, quero festar. Você escolheu um lugar que o Brasil inteiro vai ver pra você ser irresponsável. Normalmente a gente faz isso quando a gente não quer ser visto, né? Pois é, amiga. Ela estava num momento de transformação Doideira. da vida dela, É. tipo, saindo de Prudente, vindo pra cá, descobrindo o feminismo, a sexualidade de fato, várias coisas novas. Então, ela estava vibrando aquilo naquele momento. Sim. Sim. E eu não achava que as pessoas eram tão hipócritas quanto a você fazer as coisas na vida, entendeu? Porque, assim, é isso que as pessoas fazem. Sim. Sabe, gente, o povo vai entender isso aqui. Se alguém te falasse, a Globo vai te pagar pra você viver 3 meses numa casa com um monte de festa, um monte de artista famoso que você nunca viu na vida de perto, e você pode só viver, pode só ir lá fazer o que você quiser. Só tem que beber, brigar e votar em alguém. Mas Nem você brigar ou sabia brigar. uma Beijar na boca. curiosidade? Nossa, a Marcela não dá uma raiva dela. Que tem gente que não tem conserto, entendeu? Só saindo, sendo cancelado, que vai entender. Cadê Marcela? Na hora que eu lá naquele jardim fake, que aquela grama é falsa, tá, gente? Conversando com os machos, que não. Até que um dia o cara virou e falou assim: você tá sendo racista comigo porque eu sou homem. Ai, lembro disso. Aí foi quando eu acho que ela começou a falar: não, não tem jeito. Deixa só a vida. Realmente, não tem salvação. E aí ela ficava rindo ainda. Tipo assim, Gente, eu não sou a treteira, não tenho isso dentro de mim, assim, eu sou sagitariana, eu esqueço. Eu falo pra Luísa, eu falo amor, às vezes eu tenho medo de, tipo, ser legal com alguém que foi muito cuzão comigo, porque eu não lembro Você não mesmo. guarda rancor, né? Não lembro. Eu tava na minha cidade esses dias, aí uma moça falou assim, ai,
eu te encontrei alguns anos atrás num avião, mas eu tava com uma menina que você odeia. Aí eu fiquei com medo de falar com você. Eu falei, aí eu E virei e não tem falei, ninguém. nossa, uma menina que eu odeio. Tipo, aí eu fiquei tentando mentalmente pensar, nossa, quem que eu odeio, né? Aí eu falei pra ela, mas por que que eu odeio ela? Foi tão difícil eu odiar alguém. Na minha lista de pessoas que eu odeio, acho que tem políticos, uma galera assim, sabe? Tipo, não sei Uma se galera de tem, não sei se tem relevância. uma mulher daqui da minha cidade, né? Aí ela falou, não, porque ela já ficou Ai, meu com o Deus. seu ex, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, conclusão disso tudo. Aí, no fim, eu falei pra ela, falei, amiga, eu não... Ah, tá. Daí ela foi falando o nome da menina. Aí eu, nossa, não sei quem é, não sei o quê. No fim, que a gente viu até foto da menina, eu nunca nem tinha visto a menina. Aí eu Jesus! falei, sabe, eu não odeio, eu não tenho esse rancor, não existe dentro de mim. Aí eu falei pra ela, fala pra sua amiga que eu não odeio ela, assim, pelo contrário, eu não sabia nem quem era ela. Meu Deus. Assim, Mas aí vem um pouco da rivalidade feminina que às vezes a gente mesmo acha, tipo, fulano me odeia. sim, Vai me odiar. Ah, não sei o que, só. Simplesmente porque às vezes pegou alguém em comum, um ex-namorado de alguém. A gente já tá meio que condicionado a pensar que as mulheres vão sempre se odiar, né? sim. Isso é complicado. Meus fãs, eles sempre brincaram, eles falam, te falta ódio, e me falta mesmo. E hoje em Você dia me parece falta mesmo uma ódio, pessoa bem. e me falta tempo também pra ter ódio, entendeu? Então hoje eu já, tipo assim, ah, meu Deus do céu, não tenho energia pra ficar odiando Sim. nada, não. Tipo, pelo amor de Deus. Então, não sou de treta, nunca fui, não carrego. Então, hate na internet não te abala. Me abalou muito quando eu saí. Não, o que ela recebeu não foi Me abalou Surreal. bastante quando eu saí. Porque eu não tava pronta, né? Nunca tinha visto aquilo. O meu único cancelamento da vida tinha sido meu divórcio, que daí a cidade inteira tava falando mal de mim, mas era num nível regional, né? Eu mudei de cidade e resolvi o problema. Mas assim, nacional foi um pouco chocante pra mim. Eu não tava pronta pra aquilo, sabe? Então, a gente quer que as pessoas gostem da gente, não Sim. necessariamente a pessoa te amar, mas você não quer que as pessoas não Te gostem de odiar é você, né? diferente, Ou né? falem isso pra você. Mas rápido, graças a Deus. Sim. Tipo, a parte pior, né, amiga? Dura uns 3, 4 meses ali, só depois doido, mas vai eu acho que você diluindo. não lembra das coisas que você passou. Ai, não lembro, mas tá vendo? Não Eu não lembra. tenho Ela não. rancor, eu não tenho. Gente, eu não lembro. Eu acho que cada um depois lida com o seu BO, Porque o sabe? nosso Você BBB, muitas deleta. pessoas adoeceram pós, sabe? Uhum. Porque foi muito A pesado. Manu ficou um tempo afastada de mídia também, não Sim. foi? Até Uma hoje, coisa né? Ela assim? não é frequente. Ela posta e sai correndo. Assim, lança os Literalmente. projetos e tal e. Às vezes abre uma caixinha, ela abriu esse ano uma caixinha, certa tá Fica com ela. Deus. Tá? Se eu- Não, eu fiquei bem mal numa época. Uhum. Mas foi mais, tipo, lidar com tudo. Tipo, caraca, nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto internet. Nunca tinha visto alguém Sim. capaz de te dizer uma opinião tão cruel sobre você na sua cara, sabe? Nunca tinha experimentado isso, não. Então foi chocante. Aí depois você vai. Acho que depois é um processo de amadurecimento que você vai entendendo o que que é seu e o que que não é, né? Então, assim, tipo, de Uhum. tudo eu consegui olhar e pensar, cara, isso aqui fez algum sentido e vamos abraçar essa questão e olhar pra isso, só que faz sentido nenhum, isso é sobre a pessoa, não é sobre mim. Sim. E aí eu fui aprendendo a lidar, assim, então hoje eu Uhum. já lido bem melhor, assim, com isso. Mas a Marcela foi uma pessoa que foi convidada 3 vezes pro BBB. Sério? Sim, E o Boninho lembrou dela depois de 10 anos. lembrou. Quando eu fiz a seletiva, eu falei que tava divorciada, ele Lembra a falou, Adriana do Rodrigão? sim, Era pra ser a Marcela ter entrado. eu não sei se era pra Era a ser loira da eu, vez. mas Era o acho que padrão. pelo perfil, né, era aquele big e eu fiz toda a seletiva, toda. E eu tava Deus. fora do país, e eles me ligaram várias vezes, eu tava numa ilha, olha que loucura. Na semana, Na sabe? semana de recrutar, eu não conseguia atender, porque eu não tinha sinal, não tinha como falar, não tinha como retornar, não tinha nada. E aí, tipo, quando eu voltei pro Brasil, aí a Adriana entrou depois. Aham. De novo, eu tava numa cirurgia no hospital. Quando eu saí, tinha um monte de ligação da galera Mas seu do avô não tinha reality. morrido? Não tem uma história assim? Que alguém tinha morrido? Não, eu te falei que graças a Deus eu não fui porque minha avó morreu logo Ah, depois. sim. Tipo assim, eu entendi Desse ano. também um pouco do porquê eu não fui depois, sabe? Nesse ano minha avó acabou falecendo. E eu estaria dentro do programa Sim. se eu tivesse ido. Mas fiz tudo isso e não fui. Aí quando eu fui fazer a seletiva, contei que tinha divorciado, o Boninho falou, mas eu falei pra você não casar. Você lembra? Ele tinha avisado. Deus! Ele te avisou, não casa? Quando eu comecei a falar, ele falou pra eu não casar, brincando, né, na primeira Uhum. seletiva. Que eu já namorava há muitos anos e tal. E aí, ele lembrou. Meu Deus, você marcou mesmo. Era pra você entrar nesse Big Brother. Cara, era pra eu De entrar. alguma Mas eu já forma. sabia desde sempre, sabia? Assim, lógico que você fica insegura, Eu mas eu também sabia. sabia. Desde a seletiva que eu dei uma patada lá, ele morreu de rir, eu falei, pronto, conquistei o homem. Sim. Eu sabia do processo seletivo, não num lugar, tipo, me acho, mas aquele Sim. lugar quando você sente uma coisa é sua, assim, tipo assim, claro, você fica inseguro o processo todo, mas eu, desde a primeira seletiva, eu pensei, cara, eu vou.
Vai rolar. vai rolar. Caramba. Vai Eu rolar. acho que eu nunca pensei, eu sou meio insegura, acho que eu nunca pensei nada assim na minha vida. Eu sempre fico, eu acho que vai. Ah, não, mas eu tinha os meus mas Mas, no fundinho eu tinha uma certeza dentro de mim, diferente de outras coisas da vida que você fica esperando pra ver. Nessa específica, meu coração sabia que de alguma maneira estava no meu caminho, sabe? Doido, né? doido. E sua família sabia que você é bissexual ou na época você. Sabia, mas eu nunca tinha apresentado ninguém não pra Aham, eles, assim, sim. sabe? Mas eu também nunca fiz uma grande saída do armário, já tinha comentado com a minha mãe sobre mulher, alguma coisa assim, mas nunca fiz nossa, Um cartaz. uma grande Jantar, hoje saída do é o dia armário, que não. vamos. Eu tenho um irmão que é um homem trans, né? Então a Sim. saída do meu irmão já abriu a porta lá da minha casa para o que você quiser, sabe? Depois dele, tipo assim, meu irmão, cara, revolucionou minha casa. Depois dele, já não fazia sentido eu chegar e falar, legal, ele é um homem trans. Eu também vejo menina, tá, mãe? Minha mãe fala, Beleza. Beleza. Mas a sua mãe é muito tranquila em Não, ela é relação a isso. super moderna, amor. é, Né? minha mãe é uma pessoa muito boa. Tipo, ela é uma pessoa, com tudo, com o mundo, ela até meio poliana, né, amiga? Assim, precisava, Poliana é muito de vocês aqui. mas Lá não sabe, existe isso. Poliana. Poliana é o filme, né? Que é aquela menina que, tipo, todo vê o lado bom de Tem tudo. a novela do Então, SBT, a Poliana? mas lá a gente não fala isso, é coisa de paulista. Mas eu sou um Ah, pouco assim por conta dela também. Mas minha mãe é muito mais que eu. Minha mãe, ó, rancor, acho que ela, nossa senhora, ela não sabe nem o que é rancor de alguém. Acho que ela nunca não gostou de alguém. Então ela sempre foi muito boa como pessoa. E aí, então, ela sempre aceitou tudo, sempre quis o progresso de tudo, sabe? Sempre foi uma pessoa progressista. Então foi muito tranquilo. Nesse sentido, foi muito tranquilo pra todo mundo. entendi. E quando você decidiu criar a Magix, que não se chamava Magix? Eu decidi criar. Quando eu saí do programa, eu comecei a fazer muita publi pro setor de sexual care, as pessoas me contratavam muito. Ah, Daí eu tava assistindo alguma coisa um dia e um cara tava falando assim que era muito ingênuo da nossa parte dar dinheiro pros outros e não pensar em fazer o nosso próprio dentro de alguma coisa que a gente era bom, sabe? sim. E aí eu falei, caraca, real? E o engajamento pós-BBB é, tipo, nas alturas, você não tá É. entendendo. Mas eu até que demorei, foi um ano, foi mais de um ano depois do bebê. Foi um ano e pouco depois do bebê. Mas aí eu falei, eu já tinha vontade, falei, cara, eu vou estudar e eu vi que era um mercado muito em progressão. Na pandemia foi um mercado que expandiu muito, né? Sim. E aí eu comecei a estudar essa parte de futurologia e vi que era um mercado com uma projeção muito grande, assim, um dos mercados com maior crescimento para os próximos anos. Aí falei, vou entrar nisso É aqui. isso. Se eu dou dinheiro para os outros, eu vou dar dinheiro para mim mesma também. E aí comecei a desenvolver a ideia da marca, né? Queria muito ter uma marca que tivesse um female gaze assim bem forte sobre sexualidade, um olhar, tipo, uma história contada por para mulheres, que abraçasse diversidade, e começamos a desenhar nesse lugar, assim. Deu muito certo, graças a Deus, deu muito certo, porque a gente conseguiu, né, como marca, imprimir isso e chegar nos lugares muito legais, assim. Incrível. Sim. Eu nunca tive um vibrador desses. Tipo assim. Maiores? Só tinha, tipo assim, aquele que é uma balinha, ou um negócio que eu Bullet. sempre ganhava de brinde, de alguma coisa. Eu nunca fui uma pessoa muito de. Também, namorei por muitos anos, sempre a mesma pessoa, vim do interior, uma família muito tradicional, blá 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 blá. Então eu também nunca tinha, até terminar esse relacionamento, sido uma pessoa de explorar muito as coisas, de entender, ok. Quando eu terminei minha relação, eu caí muito num o que eu gosto e o que eu fazia com a pessoa pra agradar ela. Sim. Que a Cara, história é muito isso comum, né? comeu a minha mente, de verdade. Eu ficava assim, mas será que eu gosto disso? Mas será que... E até, tipo, lugares, será que eu gosto de frequentar isso? Será que eu gosto de ouvir essa música? Será que eu... E é muito doido. E, em relação à sexualidade, é a mesma coisa. Você fala, nossa, eu não gosto disso. E é isso, fazia assim na minha cabeça. Cada coisa que eu ia descobrindo, meu Deus, eu não gosto disso. Eu só fazia pra agradar. E assim, não é uma experiência individual, é uma experiência coletiva, tá? Tipo assim, te digo com tranquilidade que uma das coisas que eu mais entendi atendendo sexualidade, atendendo mulheres, era eu perguntava para as mulheres, mas o que você deseja? Ou você tem alguma fantasia? A maioria não sabia responder isso, porque a gente é tão condicionada. Mulheres são criadas para serem seres desejáveis e não desejantes. Então a gente é criada para estar na prateleira e Uhum. ser escolhida por algum homem
né, que vá gostar dos atributos que a gente tem para oferecer, e a gente faz de tudo para agradar esse homem. É. Então a gente não aprende a ser protagonista e ativa de muitos lugares da nossa vida. E o lugar do afeto e do sexo são os lugares mais marcantes disso, assim. Então a gente não sabe o que a gente deseja. O que me excita, o que funciona na minha vida pra mim, né? Então, assim, isso é muito comum, principalmente mulheres heterossexuais, assim, muito mais do que as mulheres homossexuais, porque as mulheres homossexuais têm que criar um repertório do nada, não existe referência, né? A referência é muito pouca, então elas vão criando o que elas conseguem, né, de repertório ali. As mulheres que se relacionam com homens em geral têm essa construção já muito pré-ditada pela sociedade. E E eles aí ficam assistindo filme pornô e quer reproduzir com as namoradas, esposas e pessoas que eles ficam. E acha que Sim. aquilo é o padrão, ou que aquilo é algo que agrada, né? E a gente fica engessada na performance. É. Porque a gente também acha que é aquilo que agrada, Aham. né? Mas uma vez eu li também uma frase na internet que era: os homens crescem assistindo filme pornô e as mulheres crescem assistindo Sessão da Tarde. Sim. E aí é um negócio que na hora não combina. Não vai, né? Eu falava muito isso, assim, tipo, uma pessoa que é uma atriz pornô e outra que é um príncipe. É isso. Vai casar como, sabe? Tipo, vai casar como essa ideia, É. né? E dois conceitos completamente errados para começar a conversa, né? Porque dois conceitos Nenhum nem extremos, assim. Mas a gente não tem uma construção de sexualidade saudável, principalmente que impulsione mulheres a pensar nelas, assim, como protagonistas. E isso veio muito forte na marca pra mim, sabe? Eu queria protagonismo das mulheres. Tipo assim, tá bom, você pode aprender a agradar outra pessoa, tá tudo bem chegar nessa página, mas e você? Sim, é que faz parte da relação você fazer o que o outro gosta, mas Sim. não você nunca receber aquilo que você também gosta, né? Sim. E não saber o que você gosta, que é o que você falou, né? Que é muito comum. É o Eu trouxe, básico. inclusive, vários depois pra vocês verem, se vocês quiserem. A gente tava falando até que falou não sei o que do fio, do tubarão, do coelhinho, do não sei das Ah, quantas. que a Flavinha Viana ganhou Ah, o é. coelhinho da. Aham, Qual é o sei. nome daquela atriz? Ingrid. Ingrid. Ah, é, da Ingrid. Ela fez uma collab ou a marca dela? Não sei, amiga. Mas ela Eu lançou o acho que foi uma coelho. collab com uma outra, uma marca grande, assim, se eu não me engano, a Sosa, algo assim. E como é que você falou, ah, vou. Vai ser esse, vai ser esse? Você ficava testando ou as mulheres escrevia, olha, quero uma coisa assim. Não, os primeiros modelos eu comecei com clássicos. Então, o Bullet, que você falou que é o pequenininho, é um clássico. O Rabbit é um clássico, que é Rabbit aquele... qual? Pode pegar? Claro. Claro, vamos de demonstração. Os primeiros Eu não 4 tô falando modelos nada disso. não são exatamente esses, né? Mas eles representam a categoria. Mas esse que veio depois, né? Mas vamos lá. Bullet é aquele pequenininho, eu não tô com nenhum aqui hoje, que a gente tá sem Sim, nenhuma aquele assim, marca. tipo um dedinho. É, que Tem parece A minha vários avó perguntou formatos, se era mas um ele batom. parece uma balinha, alguma coisa. Rabbit são os modelos que são assim, que tem a haste de penetração e alguma coisa para estimular o clitóris. Eles chamam Rabbit porque antigamente era um coelhinho aqui, né? Que Ah, tinha Rabbit. umas hastezinhas. Aí agora tem várias inovações diferentes. Esse aqui, por exemplo, é sugador. Então, ao mesmo tempo que penetra, tem sucção. E aí eu, já é melhor que muita gente. Uhum. assim, nossa, acho que a maioria Do que a grande maioria. das pessoas, inclusive. Varinha, que era um modelo clássico também. Então, essa não foi exatamente a nossa primeira, mas era um modelo que as mulheres gostam muito porque ela faz uma rotação de 360, assim. E o movimento circular é um movimento cientificamente comprovado como o favorito das mulheres em cima do clitóris para chegar ao orgasmo. Então, a gente tinha a varinha e a gente teve esse modelo aqui. Esse daqui foi sem querer, eu levei para casa para testar. Luísa começou a me ajudar a testar. E não numa coisa super erótica, tá? Era muito Não, engraçado. A coisa gente séria. fazia, tipo assim, uma linha de testagem. Tipo, sentada e colocava pra sentir o estímulo. E aí eu dei esse na mão da Luísa e ela testou de um jeito que nem era pra ser usado. Curiosamente, ele tem uma parte aqui que é um recurso que chama pulsação. Que pra mim é o melhor recurso que a gente tem hoje de toys, assim, né? Porque diferente de vibrar, ele emite uma onda muito rápida e ele pulsa, assim, ele faz tipo uma pulsação rápida, mas você não sente vibrar, você sente um negócio que não sei explicar, só sentindo mesmo. Ele veio com isso aqui pra você pulsar por dentro do canal. Então você penetra e pulsa por dentro. A Lu, que é uma fã, não tão fã de penetração assim, tava lá no sofá, ela pegou e botou isso aqui por fora no clitóris. Quando ela botou isso aqui, eu juro, eu tava sentada no sofá de casa, ela virou e falou assim: É isso. esse aqui. Pode lançar, é esse aqui. Você precisa lançar isso daqui. Tanto que foi ela que deu a ideia de ensinar as mulheres a usar isso aqui por fora, que a gente ensina até hoje, que fez dele um grandíssimo sucesso, assim. Ele chama Leclerc e ele é o campeão de vendas desde o primeiro dia até hoje. É o vibrador que mais vende na minha marca. Meu Porque Deus. usa de todas as maneiras, que ele é um sugador também. Ele tem sugador, você penetra, você pulsa, então você usa ele de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Ele é um 3 em 1. E ele é bem gostoso.
bem maravilhoso. Porque eu acho que também a gente que veio do interior, porque você, o seu interior é mais interior que o meu Uhum. ainda. Isso é um tabu completo. É. É uma coisa que ninguém pode falar, sex shop é um negócio escondido lá numa boquinha de um negócio, né? Mas a gente Agora, quer muito também, tipo, quebrar com isso, sabe? Tanto que a Sim. nossa marca, a identidade visual é bem colorida, bem funk, é pra, tipo assim, tem nada de errado aqui, sabe? Tem nada de proibido aqui. Só compra. Agora a gente vai começar a colocar eles em alguns lugares físicos também, né? Pontos físicos. Então, a gente vai ter ele em alguns motéis, a gente vai ter ele em consultórios, alguns consultórios de profissionais de saúde, pra indicando, né? para justamente as mulheres olharem e falarem, ah, que legal. E aquele Piquititinho que você lançou por último, né? Esse a gente lançou agora no Dia dos Namorados, é um sugador. Aí sugador veio há um tempo depois, é que você perguntou dos Aham. primeiros. Quando eu lancei, ainda não tinha esse boom dos sugadores. Daí veio um boom de sugador de clitóris, e aí a gente lançou algumas coisas, e depois a gente foi lançando várias coisas que as mulheres pediam e idealizavam também. Então hoje a gente já tem um monte de coisa, já entrou, já saiu do catálogo, mas vários modelos diferentes. É, e mais um que promete muito, mas só vem em agosto, porque também foi testado por Luísa e ela falou: isso aqui vai te deixar milionária. Eu falei, obrigada, amém! Amém! Porque ela testou, terminou e falou: esse aqui vai te deixar milionária. Eu falei, tô pronta, amor. Que a gente vai lançar em agosto, que é pra mulheres que se relacionam, principalmente mulheres que se relacionam com mulheres, assim. Sim. Nem vou dar muito Eu spoiler. tentei explicar pra Flavinha aquele que a gente brincou do dia do amigo, que tem um chicote, tchau, 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 e um cacetete. Eu falei, um cacetete com chicote. A Flavinha não conseguiu entender. Ele é uma haste que vibra, que você pode usar pra penetração, que é mais rígida, e aí ele vem com uma alça de couro, que você usa de chicote. Então você Nossa, consegue, tipo, bater e usar como vibrador também. já E teve tem a Lua, que é sucesso. A lua. Procurei a Lua lá em casa esses dias, sumiu. Ah, filha, ela é enfeite pra ficar do lado da cama. É uma lua. Sim. Ah, se eu soubesse, eu trazer uma bala aqui, mas eu trouxe alguns que estavam lá E o mais, cupcake também, o assim. cupcake fica só tremendo aqui. Cupcake também é famoso. E ele fica do lado da cama também. E muitas coisas, assim, eu fui me surpreendendo muito com o mercado erótico. Quando eu entrei, eu pensava, ah, coisas que são pra anal. Eu vou comprar bem pouco, né? Não é possível que. e vende. Nossa, não para, mano, não para no estoque. Mas era uma coisa que, tipo assim, você já era consumidora, você sempre teve, ou era uma coisa que você falou, existe um mercado, preciso me aprofundar? Não, quando eu lancei, eu já era consumidora. Não sempre tive, mas desde que eu tinha divorciado, eu já era uma Ela consumidora. fez. É sempre depois de um término, né? Ela fez sexologia, foi pela USP, né? Foi. Ela deixou de fazer a prova de ser sexóloga pra entrar no BBB. Verdade. Era na semana. É verdade. Eu não esqueço jamais, viu, Marcela? Verdade isso. Verdade mesmo. Faz prova, não tem como. Inclusive, tinha pago uma taxa carérrima pra fazer a prova, porque era uma taxa alta, tipo, Uhum. 3 mil reais, sei lá, e perdi pra poder Deus. entrar no Big Brother. E não tem como. Tem como Então refazer. vamos fazer essa prova. Tudo bem, assim, né? Você pode atuar mesmo sem ter. O título é só um Eu status. achei que era Não, o título obrigatório. é só um status, assim, hoje em dia, dentro da sexualidade. Porque dentro da ginecologia e com a formação que eu tenho, já posso atuar na área. Só o título é um status, assim, né? Tipo assim, você tem um título pela Federação Brasileira, né, de Ginecologia como sexóloga. Então, é um status. Mas eu vou correr atrás do meu título. Agora vamos falar de assuntos polêmicos. Isso não era aqui, não? Polêmico? Não, coisas aqui. que as pessoas. Que tem gente que usa. Enfim, polêmicos. Vamos lá. Bolinha daquela que explode dentro. Não é legal. Por quê? Escreva. Não muda o pH vaginal. Pode dar alergia, coceira, corrimento, então não acho legal, não recomendo essas bolinhas. Eu tenho uma história maravilhosa com bolinha, Conta. que eu coloquei uma vez, antes de tudo, até de ser gineco. Não estourou. Não, coloquei, fui no motel, tava no vucu-vucu todo, não estourou. Beleza, fui dormir, né? Terminamos tudo por dormir. Na hora de acordar, não sei se era o dia seguinte, o boyzinho me acordou assim e falou: Ô, linda, acho que tem alguma coisa errada com você. E aí eu falei que ele falou, sério, tem alguma coisa errada com você. Aí eu levantei, Uma coisa tava escorrendo verde. um trem verde, assim, de mim. Alguma coisa errada. A menina tava virando a Fiona. Sério. Muito sem graça. E aí teve candidíase e tudo depois, ou. Ai, não lembro, porque o que me marcou foi a vergonha mesmo. Mas geralmente ele costuma dar candidíase, desregula o pH, não é legal. Não é legal. Você menstrua verde? Se não, tem Imagino alguma que ele coisa tava errada. que ele tava pensando, porque ele não sabia da bolinha, entendeu? Tipo, não é que eu tinha Era uma falado, surpresa. botei uma bolinha, era uma surpresa.
Ai, que surpresa boa. Uau. Sabonete vaginal. Sabonete íntimo, É, esse era o nome. polêmico. O que é o problema do sabonete íntimo? A melhor higiene que a gente pode fazer é água. Mas as pessoas passam mal quando eu falo isso. Mas assim, o ideal, quando a gente tá falando de interno você nunca passa nada, nem Sabe o que água. que eu lembro interno? É. Você lembra da Ive nos Hum. banhos? A Ive pegava o sabonete inteiro desse tamanho em barra. Eu falava, Ive, não Meu pode isso. Um dia eu te falei, Marcela. Colocava dentro? Fala, amiga, tem que limpar. Você não lembra não que eu te falei? Não. Mas a Ive tem que vir sentar aqui pra você entender o que é a Ive. É. Ela, quando a gente saiu, perguntaram quem vai ganhar. A gente, a Ive. Não tinha, não tem como não ser. Você não para de rir com ela. Ela é um ícone do Deus. entretenimento brasileiro. É. E ela não sabe, porque é ela, entendeu? Sim, esses dias a gente foi jantar, a gente não conseguia parar de rir, lembra? Tipo, ela vai falando, você fica só assistindo ela viver e deixa rolar. Assistindo ela viver. E ela, imagina, amiga. Mas, ó, por dentro não se passa nada. No canal, você não usa Mas nada. tem grandes marcas que vendem sabonete íntimo. Por fora, você pode passar. E aí, os íntimos, você tem que ficar atento a algumas coisas. Não pode ter, de preferência, não ter cheiro, nem ter corante, né? Porque tudo isso atrapalha o pH. E o que eu ensino para as meninas, eu não quero de jeito nenhum passar só água. Não consigo só com água, para mim não é suficiente. Então, você vai passar o sabonete íntimo em pouca quantidade. Aí você passa, sabe onde a gente chama de testa da perereca Sim. ali, que é o Monte de Vênus? Você vai passar ali, porque ali é uma região, beleza, não é mucosa, é pele. Então, você vai passar ali, você vai deixar a espuminha escorrer, você vai lavar ali embaixo só com a espuminha, sem enfiar nada pra dentro, só ali os lábios por fora e etc. Você até pode, se é uma coisa que te incomoda muito, é preferível os íntimos que têm o pH próprio e que não tenha tudo isso que eu falei, né, de preferência, e não pode ser antibacteriano de jeito nenhum. Ali Tem que ter precisa ter bactéria. bactéria, precisa, é autolimpante, nossa vagina é autolimpante, ela mesmo se regula. Do que você usar uma barra de sabonete, por exemplo, é muito pior. Então, é melhor você usar um líquido íntimo do que usar uma barra de sabonete ali. Mas o ideal mesmo, quanto menos coisa você colocar na sua perereca, melhor é. Com certeza, assim, com certeza Tô presa absoluta. na Ivy enfiando sabonete. Amiga. E é a água, toda vez que Conformei. eu jogo água, só água, porque o Marcelo mandou. E uma outra coisa, às vezes a gente vai ficar com uma pessoa que é mais avantajada, e é muito avantajada mesmo, aí a gente vira e fala, nossa, fulano cutucou o meu útero, porque sentiu uma dor lá dentro. O pênis é capaz de cutucar o útero de uma mulher? Ó, a gente tem um canal vaginal com 10 centímetros de comprimento, mais ou menos, só que quando a gente está excitada, ele pode até dobrar de tamanho. Então, ele pode aí tanto dobrar para o lado quanto aumentar. Então, ele pode chegar a 18, 17 centímetros aí, tranquilo ali, de extensão de canal. Mas, se a média do pênis no Brasil não chega nem perto de 17. Porque os meninos é 21, né? Que eles têm, que eles Sim, falam. claro. Mas se alguém tiver um pênis muito grande e você não tiver num estágio, talvez, de excitação com uma dilatação tão grande, dependendo da posição, você pode encostar no colo do útero. Se o seu colo for mais baixo Que é a mesma também. coisa do toque Que é quando a gente faz. Então, quando eu vou fazer toque vaginal, pra ver se, né, tipo, no exame ginecológico, eu consigo chegar lá com o dedo. Então, sim, você consegue chegar no colo do útero com o pênis. Depende da posição, depende do quão dilatado tá o canal, depende do tamanho desse pênis. Mas Mas pode sim. enfiar no útero não tem como. Dentro do útero, não, né, gente? Pelo amor de Deus, não entra, o Eu já útero é vi, fechado. tipo assim, sei lá, uma amiga grávida e o namorado fala: Nossa, não vou transar porque eu vou estar cutucando o neném. Não, não. Nada Porque a ver. o canal vaginal é um tubo. No fundo, a gente tem o colo, que é aquilo que a gente colhe o preventivo, e ele é fechado. O colo, parece um narizinho, assim, só que tem um furinhozinho no meio. Parece, tipo, essa bolinha do nariz nossa. E aí segue um colo, tipo, um pescoço que seu útero tem. Aí ele abre lá dentro. Aí tem uma bolsa de líquido e um bebê lá em cima. Então, não vai chegar. Nunca vai chegar no bebê. Nunca Mas vai dizem que chegar é no bom, bebê. não é? Pra relaxar, pra. Sexo na gravidez? É. Se você não tiver contraindicação, acabei de postar sobre isso, né, Samara? Tipo, risco. Por exemplo, descolamento de placenta. A Vitube falou, né, que ela estava proibida Não de fazer pode. sexo, Sim. etc. Se você não tiver contraindicação, que geralmente é descolamento de placenta, ameaça de parto prematuro, alguma infecção, alguma coisa ali, né? Pode ter, ótimo, relaxa, sexo bom, né? Sexo bom, porque sexo ruim melhor não tem mesmo, melhor usar É, Mas relaxa, o orgasmo ajuda o corpo a relaxar. No final da gravidez, o orgasmo ajuda a estimular o trabalho de parto. Então, super legal.
Pode ter super. Parto natural ou parto cesariano? Cesariana é um procedimento para salvar vidas. Então, ela é super bem indicada Pra salvar vidas? em situações que ela é necessária. No geral, eu sou a favor de parto normal. Eu acho que a gente tem um medo do parto normal que não precisa ter, né? Ele é normal, não é à toa. Não inventamos ele agora. Ele existe desde que a humanidade é a humanidade. Ele funciona muito bem. Ele é seguro, mas foi feito um auê em cima dele para parecer que ele é algo extremamente inseguro, né? Enfim. Então, eu acho que eu sou a favor do parto normal, mas eu entendo a cesariana e dependendo das suas indicações. Que a gente fala sobre salvar vidas, às vezes também é, cara, eu não tenho capacidade mental nenhuma de passar por um trabalho de parto. Eu sou super sensível à dor, eu tenho medo, eu tenho alguma questão neurológica, eu não quero. Né? O que eu não sou a favor. Tipo, cesariana pela cesariana, porque Uhum. pra agilizar a agenda do médico, Sim. Ele que é o que poder ir pra um acontece casamento no muito. final de semana. É. Tipo, de marcar o horário, esse dia e essa hora, você vai internar e fazer o negócio. Sim, eu acho que a gente tem que esperar pelo menos sinais, né, do bebê, deixar ele amadurecer no tempinho dele, e de preferência entrar em trabalho de parto, que é super importante, quando o trabalho de parto em si estimula a produção de muito hormônio pro bebê, que amadurece pulmão, que prepara ele para estar no mundo, e ele tá entendendo que ele vai nascer, né, de alguma maneira, Toma um ele tá sustão. entendendo, não é tipo, poxa, tão longe, né? Então eu sou a favor dessas áreas, mas eu acho que precisa ter indicação. Ele sente dor lá dentro da barriga da mãe? O bebê? É possível que sim. É possível que sim. Pele do aborto. Vou falar isso agora. Ah, nem preciso dizer, né? Sou extremamente contra. Acho que é só você ser humano para você ser contra a pena do aborto. Você não precisa sequer ser a favor do aborto para isso, né? Não faz nenhum sentido, não existe no mundo uma justificativa para você punir vítimas. E acabou aí. A discussão, para mim, ela tinha que acabar nessa fase. Qual é a justificativa no mundo para você punir uma vítima? Não existe. Não existe. Né? Eu entendo todas as dores das pessoas que ficam incomodadas com a história do aborto. Eu costumo falar isso: aborto não é romântico. Não é bonito e nem uma narrativa fácil de engolir, porque quando a gente pensa em gravidez, a gente pensa em coisas positivas, a gente pensa num bebê fofinho que tá no, Numa no família berço, feliz. a gente A tá mamãe pensando numa feliz família feliz. grávida. A gente tem uma romantização disso tudo, o que faz com que a gente sinta uma dor muito grande quando a gente tá pensando, né, numa gravidez ou num aborto. Mas a gente já tem uma outra vida ali, que já existe, e que é vítima de uma das piores violências que qualquer mulher pode sofrer. Não faz nenhum sentido na minha cabeça você punir essa mulher. Ah, eu acho super legal um aborto tardio? Claro que não. Mas o que essa menina chegou nesse lugar, porque geralmente são meninas, né, que É. chegam nesse lugar, Uhum. porque elas não detectam a gravidez, elas não sabem que estão grávidas, Sim. ou elas têm que viver um puta. É, vencer uma violência gigantesca para sequer falar que foram abusadas, sendo que a Sim. maioria das vezes é dentro de casa, tudo isso a gente não sei se as pessoas já sabem, mas se não souberem é De importante 10 saber, mulheres estupradas, 7 são crianças e adolescentes. abaixo de 13 anos. E além disso, 89% quase dentro de casa. Pai, padrasto, irmão, Tio, tio, amigo da avô, família. amigo, alguém conhecido. Então pensa, ela já sofreu a violência da violência em si sexual. Aí ela sofreu a violência de ser algum conhecido dela, o trauma de ser a É perda de maior. confiança em um adulto de confiança. Aí ela tem que falar que esse adulto de confiança para a família, tem que falar para as pessoas. A palavra dela tem que ser mais forte que a palavra de um adulto para dizer que ela sofreu uma violência, que às vezes ela nem sabe entender como violência, porque às vezes é, né, manipulado de um jeito que você nem sabe que aquilo é errado ou violento, né? E aí ela engravida. Mais uma violência, um corpo que não tá pronto para uma gestação, um corpo que não tá como. Aí eu vou fazer o quê? Infringir mais uma penalidade nela. Não tem Não tem, como se isso não sabe? fosse punição suficiente pro resto de uma vida, Então, né? assim, que é indiscutível que violência sexual e aborto precisa ser debruçado pelo Estado, a gente precisa debruçar e olhar o que a gente vai fazer sobre isso, não tenho dúvida. Mas tem uma cadeia de violências antes dela precisar abortar, que a gente precisa começar aqui. Uhum. Como que eu protejo? Como que eu educo sexualmente, né? Como que eu garanto para ela acesso à saúde caso ela descubra uma gravidez? Como que eu garanto para ela acesso à denúncia caso ela descubra uma gravidez? Como é que eu puno esse estuprador para que ela não tenha medo de denunciar ele? Ela sabe que se ela fizer essa denúncia. Então, assim, nossa, tem várias coisas que eu acho que eles precisam se reunir em caráter de De urgência urgência mesmo. mesmo para falar, sabe? Mas a última delas é como Mas punir o mais nosso uma vez uma Estado, vítima. ele é expert em ser omisso durante vários processos e ele aparece no final, oba, gente, eu tô aqui, agora eu vou prender vocês, porque vocês fizeram isso. E
no meu trabalho, no meu dia a dia, era o que eu via. De crianças reproduzindo coisas que elas viam, porque o Estado não tinha uma escola de qualidade, não tinha esporte. Ela via só o traficante sendo rico, bonzinho, dando coisas para sua família. É óbvio que eu vou querer ser igual a ele. Aí depois, quando ele começa a entrar em conflito com a lei, o Estado vem, prende, acontece tudo aquilo que a gente está E acostumado as pessoas precisam entender que isso é um espetáculo político, né? A gente está à vésperas de eleições. de eleições, e eles pegaram uma temática que eles sabem que sensibiliza a população e que vai ter Vai gente repercutir. defendendo ali a ideia deles e que eles precisam desses eleitores inflamados, porque infelizmente quando a gente está falando de extremismos, né, políticos, a gente só consegue voto através do espetáculo, né, da inflamação, da desinformação, do fake news. Então, eles precisam inflamar essas pessoas para que elas vejam que algo está sendo feito em prol da família brasileira, né? Então, é um espetáculo político machista, misógino, e assim, não tem nem o que dizer. Para mim, a hora que é uma frase, cara, você está punindo uma vítima e acabou. Aí a discussão. E a pena vai ser maior do que a pena do estupro. Da Não, e mentira. aí é uma desinformação, né, gente? Eu até cheguei a fazer um segundo vídeo, mas eu juro por Deus, a minha saúde mental tava tão abalada já do primeiro, que eu tive que ler tanta asneira, que eu falei, eu nem vou postar esse segundo. Mas porque daí vem um monte de coisa, um monte de desinformação, tipo, você sabe como é feito o aborto? Eles vão arrancando partes do bebê e tirando. Não é assim. Isso não Jesus! acontece em nenhum tipo, né, de situação. Ou, castração química, ou, não sei o quê, tipo, uma desinformação que as pessoas não Eles tiveram essa ideia de castração química. Eu lembro de quando Camata, que era um senador do Espírito Santo, foi governador, eu era criança, ele já veio com essa ideia. Um dos projetos deles é a castração química, eu acho que não vai passar, porque direitos humanos está aí. Amiga, Eu a acho que é um direito constitucional que vai ser violado, vai ser cláusula pétrea. Eu acho que Se não fosse mulheres, passaria. talvez passaria, né? Porque são homens legislando Se a para gente homens. estivesse castrando mulheres, eu acho que passaria Talvez sim. passaria. Mas não, a questão não é direitos humanos. A castração química, ela não é efetiva. Não? Porque quando a gente está Tem que tomar falando. um remédio? Não é isso, gente. Castração química é bloquear hormonalmente alguém. Quando a gente está falando de abuso, de estupro, pensa que se eu disser a castração química resolve, eu tô dizendo assim, mas eles estupram por causa dos hormônios, sabe? É que é muito difícil controlar os hormônios. Tá. Então, se eu tirar o tesão, eu vou tirar. Cara, pode até resolver para uma parte das pessoas. Pode até ser Continua que resolva. mentalmente Só que doente. estupro não é sobre sexo. Estupro é sobre poder. Tanto que as pessoas estupram com objetos, Não. mão, todo tipo de violência que se pode fazer. Então, é isso que a gente precisa entender. A castração, ela não é a solução. Se ela é uma medida que pode ser aplicada dentro de outras medidas, pode ser, mas a gente achar que ela é a solução de um problema, a gente está reduzindo isso a uma desculpa biológica e hormonal. Então, a gente não é homem sapiens, né? Então, a gente não tem capacidade de decidir se uma coisa é errada ou não. Eu sou modulado pelos meus hormônios igual os animais são. Não é assim que funciona. Então, a gente não vai. E é muito perigoso esse discurso, porque dá a impressão que eu estou sanando um problema só usando uma medicação. Justificando, né? E a gente precisa ler o que está sendo proposto. Porque o que está sendo proposto sobre castração química é uma castração voluntária. Então, eu fui acusado de um crime sexual, eu me voluntario para fazer uma castração química. Como, em troca, eu posso viver de novo em sociedade? Eu tenho direito a semiaberto, eu tenho direito a regalias penais, vamos dizer assim. Entende a gravidade disso? Então, assim, já não estou falando da castração química como um extra. Pode ser em casos médicos que uma equipe médica avaliar, entender que essa pessoa tem uma desregulagem hormonal, que isso realmente interfere na capacidade dela de controlar. Não sou contra a castração, por mim pode castrar quem quiser. Só achar que isso vai resolver o problema, não resolve. Não resolve. Não só não resolve, como a gente precisa ler a lei. Porque eu tô te dando mais uma oportunidade de você voluntariamente falar que você vai tomar um remédio, e aí você tá livre da sua pena. Então eu tô te dando uma chance. Então, assim, até a maneira como ela é escrita e exposta é machista e errada. Porque a gente não é sobre hormônios, não é só sobre isso, e não vai resolver. E eu tô dando a chance desse homem sair. E é voluntário, então não é assim. As pessoas têm que ler o que está sendo aprovado de projeto de lei. Não é assim que funcionam as coisas. Mas o povo não lê, vai no espetáculo de novo. É assim que esses grupos extremos ganham eleições, né? Espetacularizando temáticas, esvaziando elas e botando medo na população. E fazendo parecer que você tem uma solução muito fácil, que é só você fazer isso aqui. É só você fazer isso aqui. Eu acredito, Má, que a educação sexual, ela vai fazer com que essas meninas consigam entender o que está acontecendo, porque muitas vezes elas não sabem
Você sabe que é estranho alguém passando a mão em você, mas você não sabe que aquilo não pode, que o Uhum. seu corpo é seu e que aquilo você tem que contar pra alguém, Sim. porque é muito pequenininha. Uma vez minha mãe me questionou: o que que você acha de educação sexual? Eu falei: mãe, você não vai chegar com uma criança de 3 anos, aquele vídeo seu com a Alessia é sensacional, porque você não chega com uma criança de 3 anos falando coisas pra você falar pra adolescente. Você chega na medida da capacidade intelectual dela. Olha, Sim. isso aqui, peitinho, não é todo mundo que pode passar a mão, o piu-piu ou a pererequinha, ninguém pode encostar porque é seu. E explicar pra ela, porque eles são uma esponja, né? Tudo que você fala, eles ficam atentos ali pra ouvir. Uma vez eu fui dar banho, eu e o Thales fomos dar. Thales enterrou o Bernardo na areia brincando na praia. E aí a Fly falou assim: agora você se vira e dá um banho nele. E a areia gruda, né? E aí ele. Não, não, não. Mamãe falou que não pode. Aí a Fly teve que falar: não, filho, pode deixar. Vão limpar você, mamãe tá deixando dar banho. Porque ela já tinha explicado pra ele tinha uns Sim, mas 3 anos perfeito. na época. Ó, sensacional. Uhum. Mas não é toda criança que Que tem você esse não vai me dar diálogo. banho. Sim. E que tem esse diálogo com os pais, que os Uhum. pais têm esse tipo de Quase relação. ninguém tem, né, Quase ninguém gente? tem. Mas educação sexual, existe até um, um movimento agora que repensa se a gente não usa outro termo para falar sobre educação sexual. Porque quando as pessoas discutem educação sexual, as pessoas entendem que a gente está falando de sexo. Você na posição para as crianças, primeira série. É, E sexo é diferente de sexualidade. É isso que assim, só que pra gente da área da saúde isso é muito claro, mas para as pessoas leigas não. nem um Sexualidade pouco. compõe muita coisa, né? O nosso corpo, como eu entendo ele, como eu nomeio os genitais, como eu entendo minhas emoções, papéis de gênero no mundo, o que é coisa de menino, o que é coisa de menina, o que não sei o que. Isso tudo é dentro do guarda-chuva da sexualidade. Educação sexual é preparar esses lugares da vida, né? Para que essa criança cresça sabendo o que é adequado. Então, a linguagem adequada, profissional adequado, correspondente com a idade. Então, com 2 anos, eu estou apta a saber como chamam as partes do meu corpo, para que se eu tiver alguém relar em mim, tocar em mim, eu sei dizer onde foi. Eu sei Uhum. dizer o que aconteceu. Eu tô apto para saber quem é que tem autorização para me dar banho, né? Ou como é que Pra saber que isso tá errado. para saber que isso está errado. Então, assim, educação sexual protege crianças e adolescentes muito. E ela tem que ser feita de maneira consciente, correta e respeitando a idade. Mas é isso. Eu vou explicar isso para 2, aí para 7 anos eu vou explicar sobre menstruação, porque a média de menstruação é com 8. E aí, quando eu tiver 13, sei lá, uma idade já, eu vou começar a falar de gravidez, depois eu vou crescendo, eu vou falar de. Aí eu vou falar de prazer quando eu tenho consentimento para entender prazer. Mas o consentimento, corpo, relação, tudo isso tem que ser falado com crianças e adolescentes. E não é falado dentro de casa porque as pessoas não sabem falar. Então a gente precisa que ela seja feita na escola mesmo. A gente precisa que ela seja feita nas instituições. Só que a gente é tão hipócrita como país. Que é isso? Ninguém quer passar um projeto, inventa 1000 coisas, fala que vai dar kit gay na escola para as crianças. Tô esperando a minha madeira de piroca até agora, não chegou. E eu que sou gay nunca recebi um kit. Aí, ó, Entendeu? complicado, Nunca complicado. recebi meu kit. Pode me E eu mandar acho no que também, governo. tipo, a criança que foi educada dessa forma na escola, ela também vai ter uma outra relação com a sua sexualidade, saber lidar com os seus próprios filhos de uma outra Com maneira também. certeza. É uma questão que a gente consegue, eu acho que a gente só consegue promover grandes mudanças no mundo a partir da educação sexual, nesse lugar, principalmente de Uhum. gênero, de relações, de consentimento, de tudo isso que a gente vê que é uma grande problemática social hoje, de violência, né, contra a mulher e criança. A gente vai conseguir resolver grande parte disso através da educação sexual, promovendo discussões desde sempre, porque eu cresço num ambiente que eu entendo o mundo diferente do que é o que a gente entende hoje como adulto. Então eu vou educando essa criança para questionar coisas, para entender papéis de gênero, o que faz, o que não faz sentido, para entender corpo, para entender consentimento, né? Eu vou para entender diversidade, porque em algum momento ela vai saber que existem diversidades. Não, você não precisa falar com 3 anos para alguém, você pode ser gay se você quiser, que ela nem tá preocupada com isso, entendeu? Mas em algum momento ela vai se preocupar e você precisa ter respostas para isso. Não adianta ser hipócrita e não responder perguntas de adolescentes, porque eles vão transar, eles vão se relacionar e eles têm esses questionamentos. Então, assim, educação sexual é, para mim, uma das armas mais poderosas que a gente tem de proteção e de transformação de mundo. Uhum. Mas a gente é muito hipócrita como país e as pessoas espetacularizam de novo, errado, e as pessoas têm uma impressão completamente errônea do que é uma educação sexual, Sim. né? Então, não, é um projeto que dificilmente vai ser aprovado. A gente está desde 1970 tendo uma discussão, sabe?
Bom, enfim, a do aborto nem preciso dizer, né? Parece idade média quando a gente tem que falar de pele do aborto. Eu falo, gente, Sim. não é possível, parece que eu acordei e tô na idade média. Socorro. Exatamente. Você participou ativamente mais como médica, mais como irmã, ou como os dois da transição do seu irmão? Participei mais como irmã, mas curiosamente, meu irmão, quando ele começou a transição, né? Primeiro ele se identificou como uma mulher lésbica. Uhum. Depois ele, porque a gente nem falava em transexualidade ainda, né? Era uma coisa muito nova, assim. Isso é bem. Ele fez essa transição em 2018, que é uma discussão que estava começando na época. E aí eu tava fazendo, na época, eu tava fazendo a formação em sexualidade. Aí eu escutei pela primeira vez falar em trans. E eu cheguei, gente, eu tava almoçando com ele. Eu falei, irmão, eu acho que você é uma pessoa trans. Ele largou assim as coisas, começou a chorar e saiu. E ele, depois a gente conversou e ele falou: tô tentando falar isso há muito tempo, só que eu nem sei como que eu falo isso, porque eu não sei explicar pra minha mãe como que é isso, eu não sei explicar o que eu tenho que fazer. E aí a gente foi até rever, quando ele tinha uns 17 anos, acho que ele tinha escrito uma carta pra minha mãe. E na carta ele disse pra minha mãe que eu não sou uma mulher, eu não entendo esse corpo, eu não me sinto feliz aqui. Eu sou um homem. E se você quiser me botar pra fora de casa por isso, tudo bem. Só que minha mãe, quando leu, com a falta de informação Lésbica. dela, ela entendeu, lésbica. Chegou e falou pra ele, Fis, pode namorar quem você quiser, não importa. Então ele se silenciou, porque ela falou isso, ele falou, cara, não sei como explicar além disso. Não tem um recurso, né? Ela entendeu até a página 1. A 2 O que ainda ela estamos. tinha, né, de recurso. Então, quando eu tava estudando, eu ajudei, acho que nesse processo. Eu pude fazer minha família entender como era o processo, né, e tal. E aí ele fez a transição com outros profissionais, mas acho que a ajuda foi nesse lugar de, ó, existe, e é assim, 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 e De esse é o ajudar ele pra caminho. explicar. E aí achei os profissionais pra ele, e, cara, foi a melhor coisa da vida dele, assim. Hoje ele é, né, literalmente outra pessoa, mas ele é uma pessoa extremamente feliz. Ele era uma pessoa super triste, assim, trancado no quarto, não vivia experiência nenhuma, e hoje ele é uma pessoa super feliz. Meu xodó. Bacana. Estamos chegando ao fim. Infelizmente, queria ficar muito, muito mais conversando aqui, mas infelizmente não podemos, né? Eu posso, né? Vocês não. A gente pode, na verdade, mas aqui não, aqui no estúdio. Mas se inscrevam aqui no nosso canal também, por favor. Deixa o like aqui nesse vídeo. Comentem Comenta aí. aqui, ó, dúvidas dessa conversa com a Marcela, pra gente trazer ela outras vezes. E, por favor, comente quem vocês querem ver aqui no Sim, VSPod. importantíssimo. Se inscreva no canal e deixe o like. A gente falou com sua avó? Não fala isso que meu avô não A avó gosta. dela não gosta, que ela fala nem que seja por pena. Eu falei, não vai cair. Uma vez eu falei, não vai cair o dedo, nem que seja por pena, né? Vai, clica aí. Aí meu avô me mandou um textão no WhatsApp. Filha, você Ele não não precisa de entendeu a dó de piada. ninguém. Oh, Você é bichinho! competente, não precisa disso. Eu me descascou. Eu não vou, calma, tá tudo bem. É um Vô, meme, vô. Quem não deixava cair o dedo não dava mais pra fazer siririca, então deixa Ah! isso lá. gostei. Beijo, até o próximo episódio.